foi aplicado, por isso que ficou na mão do parceiro, né? Nós temos o problema das filas também, que a gente tem que administrar aí 800 mil exames que a população está esperando, tem uma fila imensa para se resolver e é também necessário buscar soluções relativamente rápidas para a gente conseguir, vamos dizer, responder minimamente a uma demanda que a população vem reclamando e está trazendo. E nós temos também uma outra questão de investimento, porque se vocês pegam regiões diferentes, por exemplo, onde falta médico, não é exatamente na região centro-oeste, que é essa que a gente está trabalhando, quer dizer que é Butantã, Lapa, Pinheiros e Sé. Nós temos, de certa forma, as nossas AMAs, por exemplo, elas não têm falta de médico, nós não temos plantão faltando pediatra, faltando clínico, não é tanto o nosso problema. Se você vai para a zona leste, na verdade é um problema grave, quer dizer, 95% das AMAs não tem pediatra e isso tem que ser resolvido, né? Quer dizer, há uma qualidade do serviço que está sendo prestado bastante deficitária, bastante ruim para a população. Então esses problemas, na verdade, estão sendo atacados, não é? Então, respondendo à questão, qual é a resposta que a administração tem à questão da gestão, eu realmente não sei. Eu sei que a gente entrou com uma proposta de fato, valorização da gestão pública, né? A gente trabalhou bastante o programa sobre a batuta do Carlos, né? Foi um trabalho que a gente, mesmo depois de eleito, o Haddad, a gente tem que lembrar, foi um esforço muito grande, várias reuniões, vários seminários, e o eixo é exatamente esse, né, de valorização do serviço público, né, da retomada da gestão pelo serviço público. Então, esse é um esforço que a gente, na verdade, vem fazendo, quer dizer, não deixar a gerência exatamente na mão do serviço contratado, mas enfim, você compartilhar ou participar da decisão de como você vai organizar o serviço, e aí então o serviço ganha um tom, vamos dizer, da gestão. Mas é muito difícil você romper com um serviço que está funcionando, ou enfim, não pensar na questão assistencial da rede que está montada desse jeito que eu falei, mostrei para vocês, com toda essa divisão aqui de parceiros e contratos versus convênios, não é? Você mexer muito nesse xadrez de forma, vamos dizer, mais impactante, sem estar preocupado com o serviço que está sendo prestado à população, né? Então, eu acho que é essa a dificuldade, quer dizer, acho que nós estamos, primeiro, respondendo a uma necessidade imediata, médico, é uma necessidade que sempre aparece, a prestação do Estado, né? Estamos respondendo essa questão das filas e estamos respondendo a essa questão tentando colocar um tom maior em cima das organizações sociais para que a gente possa, na verdade, enfim, ampliar um pouco os princípios do SUS também, quer dizer, ampliar a questão da participação, ampliar a questão da organização do território de uma maneira adequada para prestar um serviço integral à população e não tão fragmentado. Quer dizer, nós estamos atacando um pouco essas questões. No meu modo de ver, outros municípios têm colocado a questão da fundação estatal como solução, né? Pegar um município outro que substitui então os parceiros pela fundação estatal para se ter uma agilidade na prestação de serviço, enfim, não se fazer exatamente o que se faz na administração direta, porque a administração direta também é um problema, né? Ela tem uma série de regulamentações que não se compatibilizam com a necessidade da urgência da mudança, do incremento de gente no serviço de saúde. Então, também tem que lidar com isso. Uma solução, que me parece mais plausível, é começar a se discutir. Estou falando de São Bernardo, Mauá, se não me engano, também teve uma experiência agora bem recente, né, de introdução da fundação, enfim. É uma proposta a ser colocada, mas eu acho que ainda nesse ano a gente não aprofundou uma discussão muito grande a esse respeito. Quer dizer, finalizando, eu acho que há um princípio geral
não é? De isso que eu estou falando, né? Quer dizer, de você poder reorganizar os serviços a partir de uma visão mais pública, de uma visão da gestão pública. Mas há uma dificuldade da gente, enfim, trabalhar com esse cenário fragmentado, esse cenário que a gente encontra e procurando sempre melhorar o atendimento à população. Eu acho que uma questão que a gente avançou ainda na administração é essa parceria com o Ministério da Saúde, né? A parceria com o Ministério da Saúde que não se intensificou muito, não é? Nós estamos, na verdade, tendo propostas de extensão de serviços bastante importantes, né? No governo Haddad, de incremento de mais de 35 a 60 unidades básicas de saúde, de várias UPAs, que são unidades de atendimento, de pronto atendimento, de várias CAPs, quer dizer, o desenho que a gente está montando na rede, acho que vem responder a muitos vazios assistenciais que a gente encontra, por exemplo, na região do Butantã em relação à saúde mental é muito precário. Você tem um CAPS para atender a população inteira, isso lembrando que também o CAPS virou o serviço de articulação da atenção na saúde mental, enquanto que você não tem, por exemplo, profissionais na rede básica para fazer esse atendimento, você, enfim... Centros de convivência também pararam de ser investimento, não é? Que seria uma questão muito importante. Então, assim, esta retomada desta rede, através das redes regionais, das redes temáticas, não é? E essa extensão de serviço que a gente está alcançando agora nesse mês, uma condição de habilitação de inúmeros serviços a serem construídos. Mas o retorno disso, evidentemente, não será hoje, né? Será daqui 2 anos, com esses serviços construídos e funcionando, e talvez funcionando com uma administração que possa ser um pouco mais... possa ser diferente, né? A entrada de novos serviços, induzindo, vamos dizer, aos serviços diretos de gestão pública, etc., que, pela sua presença, acabam também determinando o rumo um pouco desta coisa da gestão. É como que eu estou vendo a coisa, mas tem bastante coisa para a gente conversar, então. Tá bom? Bom, pessoal, agora para dar prosseguimento, a gente vai abrir para as perguntas aqui da plateia. A gente vai combinar, a gente vai fazer as perguntas em blocos de 5, as pessoas pegam mais 5 perguntas, a mesa responde, mais 5, combinado? Quem que vai comer? Quem gostaria? Tem mais? Tem mais? Debair? Bom, vamos começando então. Mais dirigido para o Caiano, na verdade, assim, tendo em vista essa questão de reassumir a gestão, a curto prazo, seria possível, do ponto de vista legal e jurídico, repensar a estrutura dos contratos de tal maneira que todas as funções de gestão e de gerência que hoje estão, tanto nos contratos de convênio quanto de gestão, serem anuladas e ser mantida as funções meio, porque hoje os contratos eles embutem indiretamente a função de que o parceiro é o gestor. Ele é cobrado pela produção, pela forma de fazer, ele é cobrado como um gestor. Então, seria possível rever esses contratos para que ele fizesse as funções meio, a manutenção, mesmo contratação de RH, aluguel de veículos ou de ambulância, enfim, todas as funções que não meio, e a administração direta ocupasse efetivamente o lugar de gestor com esse apoio. Desculpa. A minha pergunta é sobre o AMA. Por exemplo, na Vila Sônia, nós não temos falta de médico e temos falta de médico. Nós temos 16 médicos no AMA.
temos 3 médicos clínicos no posto. O AMA não pode comunicar. Você vai a uma consulta do AMA, ele manda para o posto. O posto não tem vaga. Ele volta para o AMA. Aí fica esse ping-pong. Outra coisa é sobre o conselho. O nosso conselho foi cassado com 400 votos, sem nenhuma queixa contra o conselho gestor dos usuários, por motivos fúteis. E foi confirmado pelo Conselho Municipal, que eu levei como presidente da União dos Moradores de Mutiqueiro. É lamentável uma coisa dessa. Quer dizer, é um desrespeito com a população. Eu acho que nós não estamos mais numa época da ditadura. E o Conselho hoje o BS Vila Sônia. Vila Sônia. É. Tem AMA também. Nós temos um AMA lá. E é bom o AMA. O AMA é uma coisa boa. Não, ruim não. O posto que não presta. Inclusive, é uma coisa muito interessante. O AMA, ele foi fazer uma nota, dá nota 10 para o AMA. Um 0 para o posto é uma nota excelente. Eu já falei, eu tentei falar com o doutor Alex, mas infelizmente o doutor Alex não recebe na minha agenda. É uma coisa muito interessante. Ela não recebe, não. A secretária dele sempre dá uma desculpa. Eu entendo, tudo bem. Eu sempre. Eu sou. Não, agora eu tenho um prazer. Eu só vim aqui para falar com o senhor, doutor Alex. Obrigado. Pega aí. Ela vem ali. Vamos falar, se identifica e faz a pergunta. O que aconteceu realmente quanto ao conselho foi impugnação, foi impugnado. Não sei realmente o que houve lá. A nossa presidente, Irene Batista, pediu a impugnação do conselho para depois ser refeito uma nova eleição de conselho lá, tá? Agora eu tenho uma questão para falar com vocês, assim, o que fazer realmente e o que vocês poderiam estar indicando, porque eu tive uma reunião do nosso conselho gestor, eu sou do Ambulatório de Especialidades Alexandre Calil Yasbeck, vulgo CECI, e lá os nossos usuários e os nossos trabalhadores não querem a entrada do hora certa lá. Se tem que construir um serviço, que seja um serviço novo, mas que não seja retirando os serviços de dentro do CECI para implantar o hora certa. Então, o pedido dos usuários e trabalhadores de lá é esse, que se mantenham os serviços que tem lá atualmente e que se tiver que fazer uma hora certa, que seja ali na região, mas não dentro do CECI. E também participei ontem de uma reunião entre usuários e trabalhadores no ambulatório Flávio Gianotti. E o Flávio Gianotti também, eles estão fazendo um ofício também, através do Conselho Gestor, para que o hora certa não seja lá dentro. Que continue os serviços e que o hora certa seja implantado, sim. Ninguém é contra o hora certa. É a favor totalmente do hora certa. Mas não dentro dos locais onde está dando certo o serviço. Então, se tem que se fazer alguma coisa, construa, construa prédios ali no entorno, mas que não se retire os serviços que já estão implantados no local. É um pedido dos trabalhadores e um pedido dos usuários. Tanto pelo ambulatório CECI e pelo ambulatório Flávio Gianotti está saindo esse ofício e vai ser disparado para todas as entidades possíveis e imagináveis.
para tentar que isso seja implantado dentro do serviço já existente. E também, eu queria falar, me dirigindo ao Néder. Néder, estão querendo, como é que fala? Municipalizar aquele prédio estadual que tem lá na Rua Santa Cruz, lá embaixo. Só que foi pedido para a gente para que a gente colabore, para que seja... É o NGA, na Rua Santa Cruz. Para que seja feito a municipalização daquele prédio. E qual foi a nossa proposta do Conselho Gestor da Supervisão Vila Mariana? Nós falamos assim: nós vamos colaborar com vocês em gênero, número e grau, desde que seja para municipalizar as 2 unidades. Lá em cima do Vila Mariana, o ambulatório e também o LGA lá embaixo. Por quê? Simplesmente o gerente de lá, inclusive ele participava das nossas reuniões, ele era também conselheiro gestor da Vila Mariana, e o doutor Osírio, e ele falou que quer montar um CRI lá. Só que esse CRI não vai dar atenção aos idosos como deveria ser. Não vai ter geriatra, não vai ter clínico, não vai ter fornecimento de fraldas, não vai ter fornecimento dos produtos da AMG, que é o kit diabetes. Então, vai se montar uma brincadeirinha para os idosos lá, salas para recreação. Nós não precisamos de sala para recreação, nós precisamos sim de maior atendimento. Obrigada, gente. Vamos marcar 2 minutos por pergunta para todo mundo poder perguntar. Agora, Bertô. Eu queria saber, Jorge, qual a possibilidade de ser inserido nos contratos das OS a participação do controle social, porque no controle social é que nós podemos controlar esse contrato que seria assinado e também a renovação desses contratos, porque a gente leu esses contratos, alguns, né? E não consta nada, não existe inserido nesses contratos a participação. Então, como é que nós, conselheiros, podemos cobrar, acompanhar e controlar uma coisa que nós não estamos inseridos nesse contexto? Então, eu quero saber qual é a possibilidade de que isso aconteça, para que nós, conselheiros, tenhamos a condição e a oportunidade de conhecer esses contratos e participar, uma vez que nós estamos contidos, inseridos dentro dos mesmos. Nome e pergunta. Eu posso falar daqui mesmo, acho que não precisa do microfone. Eu sou o Vladimir, sou pensador do SEBRAE, trabalho na área de saúde. Tem um assunto que não foi abordado, eu queria que a mesa comentasse, que é o ato médico, que acabou determinando um pouco as funções que podem ser desempenhadas pelos médicos frente aos outros profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Um tema recorrente aqui na discussão é a falta de médicos. Falta de outros profissionais da saúde, como os que eu mencionei, aparentemente não é um problema. Eu estou aqui me perguntando se o Conselho Municipal da Saúde não deveria ter uma posição sobre o ato médico, e se não seria possível ter leis ou municipais ou estaduais, ou se não leis, mas diretrizes falando de que funções poderiam ser desempenhadas para que o problema da falta de médicos deixasse de criar tantas dificuldades na gestão do sistema.
eu vou aproveitar, talvez eu não consiga responder todas as questões, né, mas especificamente em relação aos contratos. Vejam, existe, como o Alex falou, eu não deixei muito claro isso, né, uma mesma entidade que hoje é reconhecida pelo Estado e pela Prefeitura como organização social, já antes estabelecia convênios com a Prefeitura, principalmente na intermediação de pessoal, né, contratando pessoas e colocando à disposição da rede. Nesses casos, em geral, a entidade funciona apenas como terceirizadora, contratação de mão de obra, não assume necessariamente a gestão. Tá certo? Então, neste caso, a responsabilidade da gestão é da administração direta. Tá certo? Então, veja, o contrato de gestão, ele tem uma particularidade que é bastante importante. O contrato foi pensado, o formato dele, a favor do chamado resultado. Então, você estabelece um contrato, e o que é este contrato? O contrato prevê a obrigação do contratado de cumprir com uma série de exigências, né? Garantir um certo número de internações, garantir uma taxa de ocupação dos leitos, garantir uma média de permanência que tenda a ser baixo, não pode ser muito alto, garantir um certo percentual, digamos, de cirurgias, taxa de mortalidade, essas coisas todas. Vejam o que eu estou falando, o contrato de gestão, basicamente, para hospitais. É relativamente, digamos, consolidado mecanismos, né, de estabelecer o chamado contrato para um hospital. O problema, quando você estabelece essa ideia de um contrato de gestão para gestão de unidades básicas, a coisa degringola um pouco, porque garantir um certo número de consultas pode não ser nada suficiente, né? Agora, você não consegue, num contrato de gestão, exigir que a organização social garanta um determinado nível de saúde da população. Esse é um grande problema, tá certo? Então, aí, eu estou querendo dizer que o formato do contrato de gestão tem limites próprios do próprio contrato. E a administração, de certa forma, eu diria, né, que ao estender, de certa forma, a concepção de contrato de gestão para além dos hospitais, acabou forçando a barra. E aí não há experiência neste campo suficiente para que um contrato tenha clareza do que deve fazer. Nessa situação é que eu acho que o contrato deveria realmente jogar muito mais força para mecanismos em que a população entre, de certa forma, como parte interessada no contrato. Partindo um pouco do pressuposto de que o contrato não vai ter tanta clareza do que compete realmente à instituição contratada desempenhar, e, portanto, ela tem como obrigação fazer todo um processo de prestação de contas e negociações relativamente constantes em cima de algumas variáveis um pouco mais genéricas e vagas, mas com a intermediação da população. Eu acho que seria um caminho de aperfeiçoamento dos contratos de gestão, pensando em termos de assunção de responsabilidades pelas organizações sociais da gestão de serviços em territórios concretos. Vejam bem, um hospital, ele é muito mais fácil de administrar sob o mecanismo de contrato de gestão. O Estado de São Paulo, ele tem anos de experiência e acumulou experiência só com hospitais. Só com hospitais. Que foi o argumento que o governo do Estado usou, que precisava do contrato de gestão para abrir hospitais, e abriu os hospitais e ficou nisso. É verdade que depois eles começaram a estender o contrato de gestão para hospitais que não poderia, que eram os hospitais já funcionando,
usando um artifício que foi fechar esse hospital, fazer a reforma e ao reabrir, abrir como se fosse novo. Né? Esse foi um tipo de... para contornar uma legislação, no caso do Estado, a legislação estadual é um pouco mais rigorosa. Né? Mas o Estado, que tem mais experiência de gestão, de contratos de gestão, não se aventurou tanto nessa linha aí de passar a unidade básica. E isso daí é que eu acho que é o que bagunçou mais ainda, né? Se alguém já era crítico em relação à ideia do contrato de gestão, utilizar esse mecanismo para a unidade básica foi mais complicado, para além da chamada contratação pura e simples de mão de obra. Não sei se está claro o que eu estou falando. Um aspecto importante é que tem muita coisa que está nos contratos de gestão que a administração não cobra. Esse é um detalhe sério. E por que não cobra? Porque não tem interesse em cobrar. Uma administração que defendeu o formato de contrato de gestão, né, é pouco crítico em relação a falhas das organizações sociais no desempenho do contrato. Ela esconde para defender a causa e não... Né, então esconde a ineficiência de algumas dessas entidades para defender o desenho do formato do contrato de gestão. Isso é muito grave, porque isso acaba apontando e desmerecendo aquelas organizações sociais mais eficientes. Realmente, elas acabam sendo prejudicadas por causa de algumas que são totalmente ineficientes e que acabam sendo protegidas por esse desenho. Isso é grave. Então, respondendo a essa questão do controle social, as organizações menos abertas para o controle social são as mais ineficientes. Necessariamente. Isso é assim, bater o olho e já sabe. Quanto mais distante do controle social, mais coisas a esconder. É isso que tem que ficar claro e tem que ser dito. Você está com medo. Então é essas que a gente tem que olhar com mais crítica. Então eu queria dizer assim, né? Muitas das entidades ou muitas unidades que estão sob, teoricamente, comando de organizações sociais, na verdade, não estão bem dentro do formato do contrato de gestão. Cada um tem que saber melhor o que é realmente que está mandando naquele lugar. Se tem contrato de gestão mesmo, e algumas unidades estão sob contrato de gestão, unidades básicas, mas são poucas. Esse que é o problema. Né? E eu defendo até que nem se mude nada no contrato. Eu acho que a gestão tem todo o poder, tem toda a legitimidade para exigir que essas instituições dialoguem com a sociedade. Afinal de contas, não estão, teoricamente, no campo da sociedade, são organizações sociais de saúde que estão no campo da sociedade civil. Instituições privadas. Não, e eu estou querendo colocar desse jeito para acentuar o aspecto de que o distanciamento delas em relação ao controle social é por temor e falta de capacidade de ser transparente, porque tem coisas a esconder. Se não tiver coisa a esconder, por que não se abrir para um diálogo? Eu acho que isso é perfeitamente esperável isso. E isso deveria fazer parte, não de um contrato escrito, mas de um contrato civilizatório. Isso é um contrato civilizatório. O diálogo é necessário, gente. O usuário, o chamado usuário, ele é portador de direitos. Ele é um cidadão, é ele que está bancando o contrato, no fundo. Então, ele tem legitimidade para ser parte interessada no diálogo da gestão. E não deveria necessariamente e só existir esse diálogo se tiver escrito no papel. E, tentando complementar, né? Tem muita coisa que está no papel que não está sendo cobrado. Então, isso é que a comissão que estude pode ver que tem cláusulas que não estão sendo cumpridas. E cláusulas que prevêem, sim, negociações de indicadores e tal,
que têm que ser reconhecidos pela sociedade. A sociedade tem que dizer, tá certo, eu concordo com isso. Então, eu acho que a gestão tem responsabilidades no sentido de avançar neste mecanismo e tem condições de fazer isso de imediato. Em algumas coisas, com os contratos existentes, mesmo sem mexer, e outras coisas ligadas com a questão do controle social, pelo simples fato de que ele está fazendo parte de um mecanismo que é o SUS, que prevê o controle social. O que você quer mais do que isso para que uma instituição que está a serviço do SUS se abra para o diálogo e para o controle social? Não tem outra coisa, é SUS. A não ser que realmente ela reconheça que ela é anti-SUS. Se ela for anti-SUS, então a gente tem que dizer, então saia fora do SUS. Eu acho que tem que ficar claro isso daí. Ou está no campo do SUS, e o campo do SUS comporta e prevê e legitima a participação social e o controle social, e, portanto, essa instituição tem que se abrir para o diálogo, né? Ou ela é anti-SUS, então tem que ser combatida, tem que sair fora. Puro e simples. Sem não tem que dizer, não, de hoje em diante eu me abro para o controle social. Não é isso. Ela tem que estar aberta para o controle social. E eu estou falando assim porque eu acho que tem mesmo algumas entidades que todo mundo conhece, que tem mais facilidade de conversar. E outras não é difícil. Não é? O próprio Alex deve saber disso. Quer dizer, todo mundo sabe que existem OS e OS. Então, vamos separar as coisas, vai. A gente não pode dizer que é tudo igual. Não é verdade. Não é tudo igual. Né? E talvez até para que, enquanto isso não se esclarece de uma vez, a gente tem condições de avançar separando o joio do trigo, fazendo esse movimento de separação. Eu acho que então, se o parceiro for legalzinho, está resolvido. É melhor do que ser uma porcaria. Eu estou querendo deixar claro, a minha concepção é essa. É melhor que seja uma entidade aberta para o diálogo do que uma entidade fechada. Que esta sim é anti-SUS. Isso é diferente. Eu acho que a gente tem que saber que é diferente. E, no caso, veja bem, não adianta você dar murro em ponta de faca, dizer, neste momento, a administração vai abrir mão dos contratos de gestão ou de todos os parceiros. É irreal. O que a gente tem que exigir, e eu acho que isso tem que ser uma coisa discutida em todas as pré-conferências, e ano passando, né? Eu acho um absurdo querer fazer pré-conferências por distrito. Eu acho que isso tem que ser, obedecer a um critério de ou o Conselho Municipal de Saúde tem o que falar a respeito e deve ser respeitado, ou não faça conferência. Fazer conferência contra a vontade do Conselho, não faça. É mais uma enganação. Se nós temos diálogo com esse governo, tem que deixar claro o diálogo, os termos do diálogo. Ou o controle social é para existir e valer, ou não é. E eu acho que fazer 96 pré-conferências é um absurdo. É uma bobagem. Bobagem. Não faça bobagem. Se é para fazer assim, não faça. Não faremos conferência. É melhor não fazer do que fazer de conta que está fazendo. É para fazer sério? Então vamos entrar num acordo. Eu acho que isso tem que ficar claro. É uma sugestão que o Conselho Municipal de Saúde tenha uma postura clara diante desse tipo de problema. Né? Existe diálogo? Então vamos fazer valer o diálogo. Então, feche esse parênteses, mas um dos temas tem que ser, de imediato, essa mudança de relação das organizações sociais com a sociedade, claramente, na prática. Primeiro, transparência. Segundo, né, que todos os conselhos gestores de todas as unidades estejam sob contrato de gestão ou não, exista controle social, exista diálogo.
né? Reconhecendo que o detalhe de contratos de gestão para unidades básicas tem mais dificuldades, digamos, operacionais do que contratos de gestão de equipamentos como hospital. Certo? Aí entra um pouco o negócio do ato médico, porque se a gente sabe, né, que a saúde não depende apenas de atenção médica, assistência médica, que a gente tem uma série de outros fatores chamados determinantes da saúde, né? Quanto mais a gente olhar a saúde e o direito à saúde apenas na ótica do direito à assistência médica, a gente destrói, de certa forma, a própria credibilidade do sistema único de saúde. Destrói. Então, aí entra um problema que eu acho, né? Eu queria só reforçar a ideia. Aqui tem um texto do Gastão Weidner para tirar o SUS da UTI. Esse aqui é bem recente e vale a pena todo mundo ler. Isso aqui é do Estadão, do dia 4, domingo, para tirar o SUS da UTI. Aqui ele diz: o SUS não precisa do programa Mais Médicos. Ele diz: o SUS precisa de mais SUS. É interessante isso. Não é mais médico, é mais SUS. E eu estou querendo colocar assim, porque essa ideia de que o nosso grande problema é falta de médico é mentira. Mentira, não é verdade. Principalmente em São Paulo. Principalmente no estado de São Paulo. Não é verdade. É bobagem isso. Isso é uma mistificação. Né? O governo comprou uma ideia, né? E tentou dar uma resposta, e essa resposta, aqui, o próprio Gastão diz isso, o termo que ele usa, a forma atabalhoada de encaminhamento gerou acirramento e cisânia. Atabalhoada. E ele foi chefe, ele foi do governo Lula. Foi secretário, não, chefe de gabinete, né? Chefe de gabinete. E ele está respondendo o processo, né? Secretário executivo do Ministério da Saúde. E, desgraçadamente, ele está respondendo o processo, né? Por improbidade, caiu sobre ele uma série de coisas e ele está respondendo o processo até hoje. Ninguém defende ele dentro do governo, mas, digamos, ele mesmo está dizendo, a forma atabalhoada, erro de visão. Certo? Então, resolvida essa questão do erro de visão, a gente poderia dizer o seguinte: o profissional médico, ele é importante, né, mas ele não é o único. E isso tem que ficar claro. Né? Se é importante a assistência à saúde, tem que ser pensada a assistência como um todo, e não assistência especificamente por parte do profissional médico. Né? E esta concepção é que deveria ser a concepção norteadora de todo o sistema de saúde. Quanto mais a gente fica preso a esse debate específico, né, do chamado ato médico, ou exclusivamente médica, ou de maior dependência do médico, e falta médico, e mais, é uma mistificação. A gente está caindo no jogo, né, a favor, digamos, de um sistema de mercado pura e simplesmente. Então, a defesa do SUS implica exatamente no contrário. E é por isso que também eu sou crítico em relação a uma propaganda que saiu na própria página da Secretaria, que diz assim: grande avanço, está sendo inaugurado uma unidade, como é que ele chamou aqui? Ó, UBS integral. Que tem dentro da UBS, com saúde da família, tem a AMA. Isso é uma mistificação. Por quê? Porque na prática se sabe que isso é valorizar a assistência médica imediata, né? O atendimento médico imediato de urgência, como se isso resolvesse alguma coisa. Isso não resolve, isso é só uma bênção que se dá, não resolve. Pode atender uma expectativa de atenção imediata por parte da população, mas não resolve o problema dela. Isso é uma enganação. E os conselhos e o movimento de saúde vêm falando isso há muito tempo.
a favor de um programa que realmente valorize, né, o vínculo da população com a unidade, um acompanhamento ao longo, né, da necessidade das famílias e não pontualmente na hora que a pessoa está com um problema, digamos, de urgência. Certo? E isto reforçar essa visão, né, de que não, nós estamos dando resposta imediata, a AMA, a UPA e não sei o que e tal. Eu acho tudo uma distorção, né? É fazer o jogo do privado. Então, bom, desculpe, eu estou falando demais. Vou passar aqui para o Fred. Tá, eu vou ser muito rápido, até porque o Caiano já ponderou vários pontos, mas uma das questões que ele acabou de dizer, e a gente sempre combateu e temos que continuar combatido nesse assunto, é a cultura, né, da medicina curativa. Quer dizer, a gente tem isso na cultura mesmo. Então, o que a gente teria que estar trabalhando é de que, na verdade, temos que exigir um pouco mais que a saúde seja trabalhada por equipes interdisciplinares, né? E que nem tudo depende de médico, né? E que a gente tem uma cultura aí que é a mais cara, inclusive, eu acho que é por conta do mercado, é o mercado que força essa cultura da saúde hospitalocêntrica, né? Medicamentosa. Eu acho que isso a gente tem que começar a trabalhar nos seios das comunidades, junto com os conselhos gestores, para a gente ter uma visão mais clara do perigo que se corre mantendo esse tipo de cultura. E aí, eu acho que quando o gestor ele entra para trabalhar e alimentar esse tipo de cultura, a gente tem que, no mínimo, forçar que esse gestor venha conversar com a população, venha conversar com o controle. Caso contrário, eu acho que a gente continua perdendo terreno. Agora, o que foi falado aqui, e eu volto a repetir, a figura do conselho, é que o conselho ele é um colegiado, e ali deve estar representado todas as forças minimamente organizadas da cidade, e que cada um desses representantes desse colegiado tem lá os seus interesses específicos, né? E que muitas vezes é bastante complexo a gente chegar em consenso. E é uma caminhada que tem que se trilhar, até porque nós temos que começar eu diria, a incentivar que cada segmento que tem cadeira no Conselho Municipal procure se responsabilizar pela formação dos seus conselheiros, né? O conselheiro, ele é um cargo de representação, né? E a gente sabe que muitas vezes, por falta de formação, a pessoa acaba entrando no conselho para ocupar um espaço político que lá está, mas sem entender bem o que está fazendo ali. Então, é um processo, gente. Como eu disse, nós aqui em São Paulo tivemos 16 anos de estagnação e até retrocesso. Quer dizer, é hora da gente começar a recuperar esses espaços. E aí, falando agora diretamente com o autor da lei, que é o Carlos Neder, na criação dos conselhos gestores, também a gente tem que começar a pôr o dedo na ferida e começar a repensar essa questão da escolha dos conselhos gestores, da representação, né? Como tem a resolução 451 do Conselho Nacional, que é apenas, eu diria, sugestiva, né? Mas que é importante a gente refletir no seu artigo 3º, que fala sobre a representação desses conselhos. Porque enquanto a gente não começar a discutir entre nós, com os trabalhadores, e aí forçar os gestores a entrar na conversa, a gente acaba tendo conselhos muito fracos, que, sabe, se perde e não consegue avançar. O que aquele senhor disse sobre a impugnação, né? Não, cassação. Cassação, sei lá. Então, são processos que carecem da gente avançar mais no entendimento desse tipo de proceder. Bom, terminando aqui, eu diria o seguinte, que na verdade, você fala que não falta médico, e a gente sabe que realmente está cheio de médicos. Agora, no entanto, se percebe a queixa geral por falta de médicos na periferia.
Uma das alegações é que não tem estrutura nos rincões brasileiros, mas isso não se coloca, eu acho que isso não se aplica muito nos grandes centros, na periferia dos grandes centros, né? E, no entanto, também falta média. Então, essa discussão ela é pertinente e a gente tem que abraçá-la, né, e aprofundá-la para que a gente, a médio prazo, passe a sensibilizar os nossos governantes de recompor o quadro dos trabalhadores da administração direta. Porque é o seguinte, hoje é claro que não se tem condições de retomar. E se porventura não conseguir contratação de OS mais sérias, ou que tem esse conceito de trabalho com SUS, quer dizer, cada vez mais a gente corre o risco de ficar refém desse tipo de situação. E aí, cada dia que passa, eu acho que se agrava muito mais a situação para todos nós, trabalhadores e usuários. Eu queria, na verdade, comentar algumas questões que também não foram faladas aqui, mas em relação ao contrato de gestão, né, a gente tinha acentuado as duas formas de parceria. O contrato realmente é uma forçação de barra sem precedente, quer dizer, como é que você trabalha, por exemplo, tem intersetorialidade no território, colocando isso dentro do contrato, quer dizer, vigilância, saúde, enfim, a dinâmica de gestão da saúde, não é, num território, ela está dada por questões de promoção, de prevenção, de recuperação, enfim, é que não dá para você delegar para quem quer que seja, pode ser a faculdade de medicina, pode ser a sei lá quem, né? Isso é uma gestão pública, não é? Alex, a saúde mental foi devastada por essa situação. Pois é, porque aí você reduz o quê? A produção de serviço, né? Quer dizer, que é o que se controla, quer dizer, e é extremamente, um hospital, tudo bem, como já te falou, agora o território é forças sociais vivas, você tem diferença social, você tem pobreza, você tem, enfim, o serviço de saúde tem que ser um agente, né, de mudança que não comporta, então, esse tipo de... Eu acho que está fadado um pouco a, progressivamente, enfim, a gente revê os contratos. Agora, rever, você pode rever de duas formas. Pega o contrato, lê e fala, eu vou rever, olha, eu quero que o uniforme, em vez de ter a, sei lá, a sigla, não sei de que entidade, tenha um SUS, tá certo? É um serviço do SUS, tem que pôr SUS, né? E não, sei lá, o rótulo da organização social. Enfim, tem que ter seleção de pessoal. Nós vamos então mudar o jeito de fazer seleção. Enfim, você, através do contrato ou através de algumas coisas que são gritantes nessa questão, até do próprio desrespeito do SUS, você começar a mudar. Outra maneira é a própria gestão, ela começa a se impor o contrato, a forma de trabalhar, a forma de... Ela vai criando uma outra dinâmica onde ganha peso. As coordenadorias ganharam muito peso agora nessa administração, inegavelmente, as supervisões, entendeu? Estão acompanhando os contratos e tudo isso eu acho que é uma consequência, primeiro, de uma ação política e, segundo, da participação da população. Se eu faço uma reunião com o povo, só falta marcar o seu Nilton, um cafezinho, um chazinho, o senhor escolhe o cardápio lá. Mas a gente tem conversado no corredor da secretaria, nós tivemos uma plenária que nós conversamos, não é bem verdade que a gente não conversou. Enfim, mudar essa forma de postura em relação à própria dinâmica, mais do que só o contrato, como verbalmente está escrito. Agora, é claro que quando você tem um contrato, você tem questões jurídicas que você tem que tomar cuidado para não fazer besteira, né? Na verdade, você está fazendo um contrato entre as partes, né? Que ele deve ser cumprido minimamente, já que ele tem um controle do TCM, etc, etc. Né? Mas fazer uma gestão diferente é uma prática, começa e muda. Mandava o oeste, agora manda você, sei lá. Manda o conselho, muda-se. Como é que vai planejar serviço no território? Vai discutir com o conselho, não vai? Então, se discutiu com o conselho, achou um terreno, vamos fazer um hospital, vamos fazer uma unidade, não é? Isso vai mudando na prática a relação entre as partes, né?
queria comentar um pouquinho a história do Hora Certa, só para dizer que assim, a Secretaria está com propostas a partir de determinados serviços que já tem um perfil, né, de um ambulatório de especialidade, ou já tem bastante produção de determinado procedimento, não é? E a partir desse serviço, sem desativar, nós estamos fazendo uma no Sorocabana, em parceria com a Associação de Saúde da Família, que tem um desenho bastante interessante, né, do ponto de vista de juntar ambulatório de especialidade, com mais procedimentos, o CER, que é o Centro de Reabilitação, não é Centro Integrado de... Centro... O CER, o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, e tem uma UPA lá, que uma UPA que a gente tem que ver o que faz com ela. Mas enfim, é um local que você vai ter um grau de resolutividade bastante grande e integrado à rede. A ideia não é fazer a unidade Hora Certa ser um quarteirãozinho da saúde só, mas ele está integrado com toda a rede de atenção básica, senão não vai funcionar, né? Não adianta ter um serviço super especializado com muita coisa sem integração com a própria rede de unidades básicas, de urgência e emergência. Pessoal, a gente tinha imaginado a organização inicial por 3 blocos, pelo menos, 5 questões por bloco, como foi feito aqui. Eu tenho bem mais que 5 nomes aqui agora. A gente vai fazer um segundo bloco. Quem me deu os nomes fica, além disso, para o terceiro bloco, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, quem não for contemplado agora nessas 5 perguntas, vai ficar para o terceiro bloco de perguntas. Tudo bem? É a organização aqui do evento. Shirley.